Imagine ser chamado de esquisito, feio e magricelo enquanto você está tentando realizar seus sonhos. Isso foi o que Peter Crouch escutou ao longo de sua jornada. Com mais de 2 metros de altura, ele se destacava desde a infância, mas não da maneira que você imagina. Ele era o centro das atenções, mas também o alvo de piadas cruéis e ofensas, o que levava seu pai a se envolver em brigas para protegê-lo do ódio e da maldade alheia. Sua mãe, por outro lado, não conseguia nem mesmo assistir aos jogos do filho. Tamanho era o sofrimento. Entretanto, isso era apenas o começo. Na sua primeira partida profissional, o estádio veio abaixo, com pessoas rindo e cantando músicas, zombando de sua aparência. Eles achavam que eu era uma piada. Foi o dia em que muitos teriam desistido, jogando a toalha e abandonando seus sonhos. Mas não Peter Crouch. Ele deu a volta por cima, transformou o ódio em motivação e é, até hoje, o jogador com um dos recordes mais insanos da história da Premier League, o campeonato mais competitivo do planeta. Mas como Peter Crouch transformou sua imagem de um dos jogadores mais zombados da Inglaterra em uma figura extremamente querida no país? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sonhava em viver aquilo como jogador, mas sabia que o caminho para o profissional era distante. Minha altura me fazia parecer tão diferente dos demais jogadores que parecia quase impossível. Palavras de Peter. Peter era o único entre todos os garotos da categoria de base que não tinha características alguma de jogador. De acordo com seus próprios treinadores, ele parecia estar ali apenas como uma peça extra para completar o elenco. Seu início foi na base do Tottenham. O treinador do time sub-18 compartilhou suas primeiras impressões. Quando vi Peter saindo do vestiário em direção ao campo, olhei para aquele garoto e pensei comigo mesmo: este será nosso futuro centroavante? Não é possível. Parece inacreditável, mas naquela época ele parecia não ter a menor chance. Um garoto um pouco estranho, alto e desengonçado. As piadas eram parte constante da vida daquele garoto, e ele tinha todas as razões para revidar a altura. No entanto, ele escolheu uma abordagem diferente e usou o humor como sua arma contra essas ofensas. Se você não fosse jogador de futebol, o que seria? Embora Peter não fosse um jogador espetacular, ele possuía algo que poucos atletas tinham: coragem e uma força mental notável. Então, ninguém jamais seria capaz de abalar seu sonho. Peter Crouch percorreu diversos clubes após sua saída do Tottenham, até finalmente chegar aos Rangers, da Inglaterra. Foi nesse cenário que ele se deparou com um dos momentos mais desafiadores da sua carreira. Uma prova de fogo. Era a sua primeira temporada no futebol profissional. O técnico lhe chamou para fazer sua estreia, mas então, de repente, o sonho se transformou em um pesadelo. O que aquele idiota magrelo vai fazer? É surpreendente, mas o pai de Peter já tinha antecipado esse desafio que seu filho enfrentaria muito antes de se concretizar. Ele preparou seu filho com antecedência para esse momento desafiador. Eu costumava dizer a ele: você é uma pessoa muito boazinha. Se quiser ser jogador, terá de ser duro. O futebol é um ambiente incrivelmente competitivo e desafiador. E esse era o mundo que Peter estava prestes a adentrar. Como pai, eu o preparava para o que estava por vir. Mas ele não compreendia completamente os conselhos de seu pai. No entanto, tudo mudou no dia de sua estreia profissional e todos aqueles conselhos passaram a fazer sentido. Peter Crouch foi chamado e o estádio simplesmente parou. Toda a multidão começou a rir e a entoar músicas, zombando dele. Eu entrei e de repente ouço aquela multidão rindo de mim. Foi puramente por causa da minha aparência. Eles nunca tinham me visto jogar. Naquele momento, foi um impacto avassalador para um jovem garoto de apenas 19 anos. Ele praticamente se escondeu durante todo o jogo, evitando tocar na bola na maioria das vezes. Tamanho era o clima daquele dia. Após o término da partida, seu pai imprimiu várias matérias que criticavam Peter como uma forma de motivar e encorajar seu filho. Às vezes, eu chorava à noite e houve momentos em que quase desisti por completo. No entanto, era meu sonho. E em meio a esses desafios, as esperanças de um futuro melhor surgiam à medida que alguns times ainda demonstravam interesse em me contratar. Peter deixou os Rangers com 12 gols em 42 partidas antes de se unir ao Portsmouth, onde ele viveu um dos melhores anos de sua carreira. Sua chegada a este clube inglês foi vista como uma aposta extremamente arriscada. O diretor de futebol do Portsmouth, na época, chegou a dizer: as pessoas me diziam na época: você é louco.
Pagar 1,5 milhão de libras por um jogador de basquete? Era muito dinheiro naquela época, mas eu acreditava no garoto. Really is absolutely enormous. Genetically modified, he must be. Ali eu percebi que tinha que jogar mais do que todos os outros jogadores, por ser tão diferente. Foi nesse momento que Peter Crouch encontrou sua melhor versão e começou a brilhar intensamente nos gramados. Observe-o, estou apostando todo o meu dinheiro nele agora. Peter deixou o Portsmouth com 19 gols em 39 jogos, conquistando o título de melhor jogador do clube na temporada 2001-2002. Em seguida, ele passou as 4 temporadas seguidas no Aston Villa, chegando com a contratação mais cara da história do clube inglês. No entanto, não conseguiu corresponder às expectativas e, no verão de 2004, partiu para o Southampton. O mais surpreendente é que em cada time que ele ingressava, suas primeiras palavras nas coletivas de imprensa eram sempre dedicadas a justificar sua altura. Tamanho era o impacto de seu trauma. No Southampton, passei a me aceitar, pois percebi que minha altura poderia ser uma arma letal contra os adversários, afirmou Peter. Por lá, as manchetes da mídia mudaram drasticamente. As matérias que costumavam zombar de sua altura começaram a enaltecer a sua estatura. O que era anteriormente um problema para a mídia se transformou em uma solução, pois Peter Crouch não apenas se destacava como um finalizador excepcional com os pés, mas também com a cabeça. Ele estava, aos poucos, se tornando o jogador com maior número de gols de cabeça na história da Premier League. No Southampton, ele marcou 16 gols em 33 partidas. Suas impressionantes atuações lhe renderam uma convocação para a seleção inglesa e chamaram a atenção do Liverpool, que o contratou para as 3 temporadas seguintes. No Liverpool, Peter Crouch enfrentou outro momento desafiador. Ele passou incríveis 18 jogos sem balançar as redes e foi vaiado por mais de 60 mil pessoas devido ao seu péssimo desempenho. No entanto, ele já estava acostumado com desafios muito maiores e, mais uma vez, conseguiu se reerguer. Crouch teve uma passagem moderadamente bem-sucedida pelo Liverpool. Ele chegou à final da Liga dos Campeões na temporada 2006-2007, mas os Reds perderam o título para o Milan. Em 2008, Crouch deixou o Liverpool para se juntar ao Portsmouth e, posteriormente, ao Tottenham. No total, ele marcou 42 gols em 134 partidas pelo Liverpool e também contribuiu para a conquista do título da Copa da Inglaterra. Ele acreditou em si mesmo até o último momento. E, contrariando todos os críticos, Peter atingiu seu auge em 2006, ao ser convocado para a Copa do Mundo, uma reviravolta digna de grande respeito. Em julho de 2019, aos 38 anos, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol com um dos 33 jogadores que marcaram 100 ou mais gols na Premier League, além de deter o recorde de mais gols de cabeça na história do campeonato. Dos seus 106 gols na liga, 53 foram de cabeça. Toda a humilhação que ele enfrentou ao longo de sua jornada no futebol foi recompensada. Passagem por grandes times, incluindo o Liverpool, títulos, gols memoráveis, convocação para a Copa do Mundo e a conquista de um recorde histórico. Hoje, Peter Crouch é uma pessoa muito influente e querida na Inglaterra. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Você lembra desse incrível jogador atuando em campo? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like, que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!